favor, marca o tempo para mim, né? Boa tarde a todos. Testando, a transmissão está ao vivo, estão conseguindo verificar. Vamos ver, a produção ali vai dar um sinal. Se o som está bom, o som está tranquilo, dá para ouvir muito bem. Tudo certinho? Nós vamos começar agora a nossa segunda oficina de empreendedores do saneamento. E quem participou da primeira oficina, lembra que a gente precisa ter em mãos papel e caneta para anotar as perguntas, sendo que nós vamos enviar depois, você vai entrar no nosso blog, lá no site do Grupo Sanit, e vai poder acessar um formulário no Google, né, no Google Forms, para responder com calma. Mas eu já recomendo tentar responder, porque aquele primeiro insight, aquela primeira iluminação, né, você já rascunha ali. E depois, quando você for preencher o formulário oficial, você vai pegar o link amanhã a gente vai botar o link, vão vir as perguntas que eu vou fazer hoje aqui para a nossa reflexão sobre o empreendedorismo no saneamento na Amazônia, e vocês vão poder responder essas perguntas, nós vamos analisar e dar um suporte adequado para vocês, tá bom? A ideia é dar esse suporte ao longo do ano de 2022, as pessoas que estão pensando em empreender de fato, né, querem criar um novo negócio, ou fazem parte de um grupo de pesquisa, de estudo, são funcionários públicos, como a gente falou na oficina passada, nós podemos e devemos empreender em todos os lugares, no clube, na associação de bairro, na nossa família, né? Empreender é realizar. Então, nós queremos ativar isso em nós, o poder de realizar. Nós vamos iniciar hoje falando de um aspecto muito importante, que é o custo. Quanto custa empreender? Quando a gente pensa em custo, a gente precisa primeiro considerar todos os aspectos que envolvem aquele serviço, né, ou aquele produto. É interessante, e o empreendedor sabe que quando nós vamos oferecer nosso produto ou serviço, a primeira coisa que as pessoas nos perguntam é sobre o preço. Quanto custa? E eu sempre digo que essa deve ser a última coisa a ser respondida. Mas para formar um preço, você tem que considerar o custo, e você tem que considerar, e aí os custos são diretos e indiretos, né? E você precisa também considerar o lucro que você quer ter com aquilo. E aí você chega num preço. Qual o preço que realmente o empreendedor paga? Porque quando a gente fala em preço, a gente pensa sempre no preço que o nosso cliente vai pagar, né? Pelo serviço ou pelo produto que nós estamos oferecendo. Mas o empreendedor paga um preço. E essa oficina de hoje é para que nós possamos refletir sobre o preço que já estamos pagando, o custo de ser um empreendedor. E quem ainda não está empreendendo, ter em mente que vai ter que arcar com esse custo. Porque é muito ruim, e isso acontece muito, a pessoa, por não criar um plano de negócio, começa a fazer alguma coisa, mas ela não se planejou, ela não sabia qual seria, ou não previu qual seria o custo disso, e para no meio do caminho. Então, hoje, o nosso trabalho, a nossa oficina, deverá durar aí 45, 50 minutos, será para refletir sobre custos. Quanto custa empreender? Hoje é 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. E também é uma data que eu comemoro o meu aniversário de nascimento e estou compartilhando, escolhi essa data porque eu sempre escolho alguma palestra, algum evento, algum espaço, né, de troca de experiência para comemorar o meu aniversário. E hoje estou aqui comemorando com todos vocês essa data maravilhosa. Bem, precisamos considerar o custo do autodesenvolvimento. Porque se eu quero empreender, eu não vou conseguir fazer isso de uma forma adequada se eu não me desenvolver. Aí nós estamos falando do desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento da minha própria humanidade. Que aí a gente está precisando disso de uma forma ampla. Não é só um desenvolvimento técnico, científico. Vou fazer mais um curso de especialização, eu vou fazer mais uma faculdade, né? Ter mais uma graduação. Não, está para além disso. Pensar o autodesenvolvimento, à luz até do que nos disse Kant, Immanuel Kant, quando falou sobre a maioridade,
Ele entendia a maioridade como essa capacidade, né, de se conduzir na vida, um entendimento, um esclarecimento que nos permite tomar decisões sem a tutoria de alguém. Agora eu tenho uma autonomia para viver. E eu uso os meus próprios pensamentos. Só que é interessante que quando o Kant falou disso, essa saída da menoridade e a entrada na maioridade, que aqui nós estamos falando de desenvolvimento humano, de se apoiar no seu próprio entendimento sobre a realidade, ao invés de depender da interpretação que os outros fazem, ele disse que haviam duas coisas que impediam a passagem para a maioridade. Ele disse que era medo e preguiça. Então, nós precisamos nos perguntar sobre essas duas questões em nossa vida. E lembrando que tudo lá fora está se desenvolvendo, independente de mim. E quando eu penso sobre essas questões, vamos responder aí a primeira pergunta. Em uma escala de 0 a 10, o quanto você se sente responsável pelas suas decisões e pelos seus resultados? Se você não está com um papel e uma caneta, responda mentalmente isso. Uma escala de 0 a 10 em que você não se sente responsável pelas suas decisões e nem pelos resultados que você tem hoje. E 10 é quando você se sente totalmente responsável. E uma segunda pergunta, de 0 a 10, o quanto você gosta de aprender? Porque desenvolvimento, autodesenvolvimento, tem a ver com aprender, e aprender é um ato individual. Você pode ir numa sala de aula, você pode participar de grupos de estudo, de leitura, você pode fazer parte de redes de competências e de cooperação técnica, mas aprender, de fato, é um ato individual. Eu vou para a escola, eu ouço o que o professor está dizendo, ali eu entendo alguma coisa. Mas eu só aprendo quando eu individualmente, eu sozinho, me debruço sobre aquilo. Eu reelaboro aquilo que foi dito e me aproprio daquele conhecimento. Ninguém pode fazer isso por mim. E responda então, de 0 a 10, o quanto você gosta de aprender? Uma terceira pergunta importante para essas perguntas são para ver se nós estamos nessa transição, nessa passagem, ou até mesmo já passamos da menoridade para a maioridade. Se realmente estamos nos desenvolvendo como seres humanos. Que habilidades e que competências, sejam elas técnicas ou comportamentais, por exemplo, você desenvolveu nos últimos 2 anos? Tente responder isso na sua mente, ou escreva num papel. Esses últimos 2 anos, 2020, ou 3 anos, né? 2020, 2021, já estamos aqui em 2022, nesse período, que foi um período difícil para toda a humanidade, inclusive, né? Mas que possibilitou até um tempo maior para aprender e para praticar o que aprendeu. E eu pergunto a você, você lembra que competências, que habilidades técnicas ou comportamentais você adquiriu nesse período? Ou nada, você pensa assim, olha, eu estou tentando lembrar, mas eu acho que eu não aprendi nada novo. Nenhuma competência, nenhuma habilidade nova. E agora nós vamos parar para refletir sobre o custo de ir até o fim. Porque o empreendedor precisa ter isso em mente. O empreendedor é aquele que faz. E nós precisamos, né, faz alguma coisa, ou presta algum serviço, ou faz algum produto que funciona, e para isso ele precisa ir até o fim. Esse custo é um custo muito alto, ele já começa muito alto. Né? Quem começa, mas não está pensando assim, eu me imponho a condição de ir até o fim. Quem não começa assim, começa devagar, pode desistir pelo caminho, mas o empreendedor, ele já começa, um empreendedor de sucesso, com um custo muito alto, e aí ele vai ter que investir energia, vai ter que investir experiência, conhecimento, vai ter que investir aprendizados, né? E tempo
que é o maior recurso, é o recurso mais valioso que existe, é o tempo. O tempo é a própria existência. Então, ele vai precisar investir tudo isso para fazer dar certo. E daí nós precisamos fazer duas perguntas importantes. A primeira, quanto do seu tempo e energia você está disposto a usar para fazer dar certo? Porque se eu começo algo, mas eu penso que se a coisa ficar um pouco demorada, um pouco mais difícil, eu vou parar, provavelmente eu não terei sucesso. Exatamente porque a forma como eu faço uma coisa tende a ser a forma como eu faço todas as outras coisas. E quando eu desisto de algo, porque eu senti um incômodo, uma dificuldade, uma resistência, porque alguém me incomodou, eu posso estar desistindo de ter sucesso como empreendedor. É importante, eu lembro de um livro que fala o homem mais rico da Babilônia, foi um empresário estadunidense que escreveu para os seus colaboradores mesmo, e queria que esses colaboradores se desenvolvessem, crescessem, né, prosperassem, e ele escreveu esse livro, que é um romance, mas ele conta, é uma pessoa que pergunta para alguém numa idade muito antiga, né, num tempo remoto, como é que faz para enriquecer? E essa pessoa rica vai ensinando o outro que quer começar a gerar riqueza. E uma coisa que ele diz é, sempre termine o que você... Se você disse que ia jogar uma pedra num riacho, mesmo que isso não tenha sentido, não tenha significado algum, ou você não jogar um determinado dia, não vai mudar nada, mas se você disse que faria isso durante 5 dias, faça os 5 dias, aconteça o que acontecer. Porque tem um efeito psicológico não fazer o que você disse que ia fazer. Então, responda para você mesmo. Você termina o que começou? Sempre? Às vezes? Ou nunca? Do que você realmente está desistindo quando alguém lhe aborrece, ou alguém lhe trata mal, lhe dá uma palavra que, né, você achava que foi muito dura, ou quando o ônibus, a empresa de ônibus entrou em greve, e aí você pensa, eu ia fazer algumas coisas hoje, mas eu me comprometi a fazer, mas surgiu alguma situação, então eu não vou mais fazer. Quantas vezes isso acontece na sua vida? Quanto isso faz parte do seu dia a dia? O acaso, né? A eventualidade, as coisas mudam lá fora e você não está determinado a fazer o que disse que ia fazer. Outra coisa que nós devemos considerar é o custo do fracasso. Porque isso envolve também a nossa capacidade de lidar com a vergonha. E a vergonha, assim como o medo, assim como a ganância, assim como o apego, podem ser bloqueios do nosso desenvolvimento, podem bloquear a nossa capacidade de produzir e de existir de forma produtiva no mundo. Então, quando eu tenho muito medo de errar, né, quando eu tenho medo, ou eu não sei lidar com a vergonha, muito provavelmente eu vou hesitar, né, em começar a fazer algo, assim como eu hesito em fazer uma pergunta. Porque eu acho que se eu perguntar, alguém vai rir e eu vou passar vergonha. Então, esse medo de errar, essa dificuldade de lidar com a vergonha, né, porque a vergonha existe, você passa uma situação um pouco constrangedora, mas a questão é como você lida com isso. O quanto a vergonha vem bloqueando a liberação da sua energia? Responda essa pergunta. Muito pouco. Você é daqueles que não pergunta porque tem vergonha? Lembra como você agia lá na escola, desde os primeiros anos de ensino fundamental, até chegar no ensino médio e no ensino superior, se você fez, ou mesmo no trabalho, às vezes alguém está falando o que é para fazer, está dando uma orientação, às vezes a empresa contratou um profissional para dar um treinamento, o quanto você tem dificuldade de perguntar e fica com aquela dúvida. E é importante dizer o seguinte, o fracasso não é o oposto do sucesso. O
fracasso é uma etapa. Você vai passar por isso, porque o que é o sucesso? É você atingir o objetivo, mas muito raramente você vai atingir isso da primeira vez. Então, fracassar, não conseguir nos primeiros momentos, faz parte do processo de conseguir, de atingir o objetivo. E isso é muito importante que a gente tenha em mente. Outra coisa, não alcançar o objetivo na primeira tentativa é esperado. Então, por que as pessoas se frustram tanto? Por que elas desistem? Quando, na verdade, elas deveriam investir em erros. Não errar os mesmos erros. Isso é contraproducente, isso nem é aceitável. Mas a gente precisa errar erros diferentes. Significa que estamos tentando. Só erra quem tenta fazer. Ou melhor, eu nem gosto de usar essa expressão tentar, nós estamos fazendo. Alguns fazem, outros não fazem. E quem faz vai errar. Não há dúvida sobre isso. E precisamos investir nesses erros. Investir em erros novos significa construir o futuro. Precisamos considerar também o desgaste físico. Se eu vou empreender, se eu quero ser um empreendedor do saneamento, seguramente eu vou ter um desgaste físico. Porque eu vou usar o meu corpo. Né? Eu vou precisar caminhar. Talvez aí, depende do que eu vou empreender, eu vou precisar caminhar grandes distâncias. Né? Eu vou precisar carregar coisas, transportar coisas. Eu vou precisar, talvez, dirigir durante horas e horas e horas de uma cidade para outra. Aqui na Amazônia, aqui no Pará, por exemplo, as distâncias são tão grandes entre um município e outro. Então, eu vou passar muitas horas dirigindo, muitas horas sentado, escrevendo se eu vendi um relatório técnico, um parecer técnico, se eu estou produzindo conhecimento, se eu estou produzindo estudo, se eu estou projetando. Muitas horas sentado. E é interessante que o homem antigo, o homem primitivo, ele não sentava quase. Ele sempre estava correndo, sempre estava em pé correndo, ou estava, quando ele não estava fazendo isso, ele estava dormindo, deitado. Raramente ele se sentava muito pouco. E a posição sentada é a posição que exerce maior pressão sobre a coluna, é uma coisa moderna. Inclusive, essa forma de a gente sentar nas cadeiras, com o design que as cadeiras têm hoje, também o homem primitivo não tinha cadeira. Então, ele sentava, a forma como ele se sentava, de cócoras, um pouco, ele fazia isso pouco. Quando a gente vai no interior, lá no interior bem distante, que as pessoas não têm cadeira, pessoas que trabalham e moram em áreas muito isoladas, inclusive no Marajó, eu trabalhei muito em áreas remotas, e a gente chegava lá, a pessoa até tinha uma casa bem simples, mas não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. Então, a forma de sentar era como ela sentava de cócoras e conversava. Então, essa posição ainda é menos prejudicial para a coluna do que a posição que a gente senta hoje. Para estudar muitas horas assistindo uma aula, muitas horas produzindo um relatório, um projeto, muitas horas dirigindo, muitas horas. Tudo isso traz desgaste. O pouco sono, a alimentação ruim, porque eu tenho que trabalhar muito, tenho que atender vários clientes. Tudo isso traz um desgaste do corpo físico. E o interessante é que nós não somos um corpo animado por uma alma. Nós somos uma alma que utiliza um corpo para, de alguma maneira, interagir com esse mundo da forma como nós conhecemos esse mundo. Então, esse corpo é necessário para que a gente se manifeste nesse mundo, para que a gente faça o que veio fazer, para que a nossa existência se manifeste da forma como ela deve se manifestar, em prol da humanidade, para o bem comum. Então, o empreendedor vai usar o seu corpo, ele vai precisar usar o seu corpo. Ele tem ideias criativas, ele tem boa vontade, ele tem um desejo incontrolável de servir, que é um desejo da alma. Mas se esse corpo estiver adoecido, ele não vai conseguir. E por que a gente falha tanto nisso? É raro você ver um empreendedor acertar nisso. E às vezes é porque a gente está enxergando por uma ótica errada, né? Eu quero tanto ajudar, quero tanto servir. Eu lembro que quando a Madre Teresa estava trabalhando exaustivamente para atender os pobres, os doentes, alguém recomendou: olha, mas se você não dormir, se
você não se alimentar, se você não se cuidar, você não vai conseguir continuar. Então, tenha disciplina com essa questão de cuidar do seu corpo, do seu sono, da sua alimentação. Isso é algo que eu digo aqui para vocês e que, ao ouvir, me toca profundamente, porque durante a maior parte da minha vida, eu estou atuando, né, e empreendendo desde muito jovem, né, eu comecei ali com 15, 16 anos, trabalhando com saneamento, desde a época da escola técnica, e nessa minha trajetória toda, hoje eu estou fazendo aniversário, 43 anos, então a maior parte da minha vida foi trabalhando com saneamento, e eu não cuidei do meu corpo. Né? Então eu tive gastrite crônica, eu tive que ser internado várias vezes, eu tive vários problemas de, né, alguns momentos até insônia, eu tive muitas situações, né, de desgaste físico, uma série de problemas no sistema gastrointestinal, porque o nosso sistema gastrointestinal é muito impactado pelas emoções fortes que a gente vive ao assumir compromissos. Então, a gestão das emoções, né, é interessante, tem um centro nervoso aqui no sistema gastrointestinal, e tanto que a gente diz assim que é preciso ter estômago para suportar certas situações, porque essas emoções afetam fortemente o nosso sistema gastrointestinal. E eu digo a vocês que essa falta de cuidado com a postura, com a coluna, aí quer dizer, eu desenvolvi a hérnia de disco, muita pressão sobre a coluna, e ao longo da vida, né, uma série de problemas físicos por conta dessa falta de cuidado. Então, eu recomendo a todo jovem empreendedor, não existe atalho, assim como não existe atalho para nada no empreendedorismo, inclusive para o aspecto da saúde. Quando você para poder dormir o tempo necessário, para poder se alimentar adequadamente, para poder fazer atividade física, para poder fazer um alongamento ao longo do desenvolvimento do trabalho, no dia, né? O ideal é parar sempre, trabalhar 50 minutos e estudar ao longo de 50 minutos, parar para fazer um alongamento, uma atividade física, beber uma água, beber um copo de água em cada intervalo desse e voltar a trabalhar. Então, você vai fechando ciclos de 1 hora, 50 minutos estudando ou trabalhando e 10 minutos fazendo atividade física, alongamento, bebendo água. Então, isso parece muito simples, mas é difícil de fazer. E para o empreendedor, quando é que ele vai fazer isso? Já que ele não tem tempo a perder, já que ele tem muitos compromissos a assumir, é quando ele entender claramente que isso vai ajudar na sua produtividade. Inclusive, nós que estamos desenvolvendo o saneamento, temos que dar soluções que não são simples, né? Elas não estão numa prateleira, não é sempre a mesma resposta, você tem que decidir diante do indefinido, você tem que achar uma solução que ninguém está encontrando para aquele problema no saneamento. Então, é importante fazer essa pausa, porque a gente descobriu que o cérebro ele funciona assim. Quando você fica muito tempo debruçado sobre um assunto, ou estudando, né, uma literatura técnica, pesquisando um artigo, uma solução, e você está escrevendo sobre aquilo, pensando sobre aquilo, você precisa dessa interrupção, né, para que, inclusive, o seu cérebro consiga repor algumas substâncias químicas, esse intervalo de 5, 10 minutos, fazendo uma atividade física, para que as substâncias químicas sejam repostas no cérebro e você possa criar as sinapses que vão lhe ajudar a ter aquele insight, aquela iluminação, que vão lhe permitir aprender, que vão lhe permitir fazer as conexões cerebrais necessárias para compreender, ter um esclarecimento e tomar uma decisão. Então, quando a gente entende isso, que isso impacta diretamente na nossa produtividade, o empreendedor, então, começa a cuidar do corpo. Interessante é que, quando a gente pensa nesse aspecto da saúde, a saúde não é o sentido da vida. A saúde é um recurso para viver. Então, eu preciso desse recurso, eu preciso cuidar bem dele. Fica a pergunta, né, aqui, que eu queria que você respondesse, eu anotei uma pergunta, que seria o seguinte: por que, às vezes, inconscientemente, queremos adoecer? Às vezes eu li um livro que era falando sobre um ponto de inflexão no saneamento. Nós estamos vendo outro agora com a aprovação do novo marco regulatório, mas lá nas primeiras décadas de 1900, nós tivemos ali uma era do saneamento e
E estudando um pouco sobre isso, e quando se percebeu realmente a relação saúde e saneamento, né? Eu fui ler alguns livros sobre saúde, um aspecto filosófico da saúde, e tem isso realmente, às vezes, quando a gente é criança, por exemplo, que a gente quer ficar com gripe, ou quer ter uma febrezinha, ou um sarampo, ou qualquer coisa, só para não ir para a aula. Eu vivi isso, né? Não gostava muito de ir para a aula, e achava que não me realizava muito aquela forma como que se ensinava, né, na minha época, e acho que até a escola concorria com a minha vontade de aprender outras coisas, tomava meu tempo, e eu não queria ir. Então, quando eu me sentia mal, por exemplo, até pensar, poxa, se eu ficar com febre, se eu tiver alguma coisa, bater meu pé ou qualquer coisa, é uma doença, é um agravo à saúde, eu não vou para a aula, isso é bom. Então, às vezes, nós queremos estar mal porque isso nos traz alguma recompensa, alguma vantagem. E às vezes é por isso que nós não estamos cuidando do nosso corpo. Às vezes eu não estou bem no meu local de trabalho, às vezes a minha equipe, eu não estou bem alinhado com a minha equipe, eu até faço coisas que comprometem a minha saúde, porque eu não quero estar na minha máxima performance. Diferente de um jogador que está num time, que está se entendendo muito bem, que vai ganhar o campeonato, ele quer participar de cada jogo. Então ele dorme cedo, ele se alimenta bem, ele faz exercício, ele cuida para estar apto para fazer aquilo, estar na sua melhor performance. E às vezes nós não fazemos nada disso, fazemos o oposto, que é para não estar bem. E muito desse movimento é, às vezes, inconsciente. Eu pergunto a você, respondo, quanto você tem desejado não estar bem? É um contrassenso, é um paradoxo, porque é um recurso valioso para a vida, mas às vezes nós queremos perder, desperdiçar esse recurso. Reflita sobre isso e responda essa pergunta para si mesmo. Por que deixamos de cuidar do nosso corpo? Né? Deixamos de cuidar da nossa saúde física. Cada um tem seus motivos, alguns vão responder, quem já está empreendendo, por exemplo, eu não tenho tempo para nada, não consigo ir no médico, não consigo fazer uma atividade física, e bate aquele desespero, mas talvez esse tempo que a gente quer ter só surja de fato, a gente só vai criar essa possibilidade de ter mais tempo se nós cuidarmos da nossa saúde, porque nós vamos conseguir ser mais produtivos. É interessante que, às vezes, algumas medições que já foram feitas mostram que a gente precisa de 4 brasileiros, por exemplo, para fazer o que um americano faz, de 3 a 4 brasileiros para fazer o que um norte-americano faz, o que um japonês faz. E eles não são melhores nem piores. Eles apenas são mais disciplinados, usam métodos, usam ferramentas e estão bem, né, condicionados para fazer aquele serviço. Outra coisa importante, o que acontece quando sentimos muito medo da morte e nos protegemos demais? O que o medo... olha o que eu estou dizendo agora, pensando por um outro viés, uma outra perspectiva. Às vezes, o que eu não quero é adoecer. Já é o oposto daquele que está tomando ações ou agindo de uma forma imprudente e prejudicando seu próprio corpo. Já tem o outro que não quer adoecer, ele tem um pânico, ele tem um medo da morte. Ele entende que se ele adoecer, ele pode morrer. Então, ele se protege de toda forma porque ele não quer adoecer. Mas quando esse medo, porque o medo é muito importante, a nossa espécie, a espécie humana, vem sobrevivendo porque tem medo. O medo nos torna prudentes, o medo nos ajuda a analisar melhor o risco, a buscar os recursos necessários para evitar o dano. Então, o medo acessa o melhor da inteligência humana, ou pelo menos deveria. Mas quando o medo, ao invés de acessar a minha inteligência, ele paralisa a minha ação, o medo já deixa de cumprir a sua função e começa a ser um problema. E esse medo que eu tenho, eu quero empreender, né, mas eu tenho tanto medo, né, de sofrer alguma doença, de me machucar, né, de, por exemplo, me expor. E aí nós estamos falando no aspecto físico ainda. E eu acabo não indo para o trabalho, eu acabo deixando outras pessoas fazer aquele serviço, e aí eu aprendo menos. E isso vem do medo de adoecer, que vem do medo da morte. Mas que às vezes é inconsciente, eu não penso sobre isso. Às vezes o medo é tão grande que eu nem quero pensar sobre isso. Então tudo isso acontece numa dimensão inconsciente.
Só que quando a gente traz isso para a consciência e começa a entender que nós somos realmente finitos, que de fato nós vamos morrer e que o medo dá sentido para a vida, o medo da morte, eu nem diria o medo da morte, eu digo que a própria morte é o que dá sentido para a vida. É porque nós vamos morrer e temos consciência disso e aceitamos isso, que nós agimos de uma determinada maneira, diferente de quem não aceita a morte. Então, é muito importante que eu reflita sobre isso, amadureça sobre isso, para também não perder oportunidades, ou não deixar de fazer aquilo que eu nasci para fazer, que eu tenho talento natural para fazer, que eu posso fazer, eu tenho energia, eu tenho conhecimento, eu tenho experiência, mas tenho medo de adoecer, tenho medo de me expor, tenho medo de morrer. O ego, que é essa instância psíquica que trabalha para nos manter nesse plano, nessa dimensão física, então ele presta um serviço, ele é importante. E ele tem medo. O maior medo do ego é a morte. Mas a alma, ela não tem necessidades e ela não tem medo, ela tem o desejo de servir. Então a gente precisa também permitir, né, que esse desejo da alma, né, que é de servir, né, de realizar o bem, né, porque o trabalho nada mais é do que o amor tornado visível. Então, esse desejo todo, a gente permitir que isso se materialize no nosso empreendedorismo, na nossa ação, né? E, para tanto, a gente precisa responder essas perguntas para nós mesmos com a máxima sinceridade possível. O quanto medo, responda isso para você mesmo, o quanto medo tem paralisado você. Eu conversei nessa época da pandemia, nós fizemos muitos serviços na área do saneamento, principalmente em situações de hospitais, por exemplo. Foi quando a gente precisou entrar nos hospitais até com maior frequência para resolver problemas de abastecimento de água, de esgotamento sanitário. Não é verdade? E era uma situação de risco, ninguém sabia o que era a doença, a Covid-19. Então, todos nós, todos os empreendedores do saneamento que fizeram que atuaram nesse momento dramático da história da humanidade, 2019, 2020 principalmente, entraram com medo, mas não se deixaram vencer pelo medo. Então, nós fomos até em lugares, em hospitais que estavam em surto, e tivemos que ir lá fazer o nosso trabalho na área do saneamento, limpar, higienizar reservatórios de água, que seria usado pelos profissionais, não só pelos pacientes, mas pelos profissionais que estavam atuando na cura, na melhoria, né, da saúde daquelas pessoas debilitadas. Então, nós não podíamos deixar de atender. E eles estavam gerando esgoto numa época que a gente estava dizendo, o vírus que está saindo, né, nas fezes, e que nós estamos aqui operando uma estação de tratamento de esgoto. Esse vírus é viável? Ele está viável para infectar alguém ou não? É só um material genético do vírus, mas que não tem viabilidade para infectar. Nós não sabíamos nada disso e tínhamos que ter a coragem de agir. Então, eu comecei com muitos empreendedores, nós fizemos isso, o Grupo Sanit atuou fortemente em plena pandemia, e vários empreendedores do saneamento aqui no Pará, que nós conversamos, também ousaram manter a sua prestação, por amor, por convicção, né? E na crença de que com medo sim, porque você tem que ter medo, mas tomando as decisões certas, se protegendo, organizando o serviço da melhor maneira possível, com a máxima segurança, mantiveram a prestação do seu serviço. E sempre que houver uma crise, uma dificuldade, né, um medo, a pergunta é, eu vou deixar o medo me paralisar? Eu faço muito isso no meu dia a dia? Pergunte para você mesmo, lembre a sua história de vida. Você se deixa paralisar muito pelo medo ou você enfrenta o medo? Honrando e respeitando o seu medo, mas enfrentando, porque ele não pode lhe paralisar. E uma coisa importante é considerar também o desgaste mental. Então, o empreendedor precisa aprender muitas coisas, o tempo inteiro. Principalmente hoje que nós vivemos num mundo complexo, quer dizer, a geração dos nossos pais é que viveram num mundo complexo. Hoje nós já vivemos num mundo caótico, em que tudo muda o tempo todo. Nós precisamos aprender o tempo inteiro. Isso nos adoece. Nós vivemos uma era da informação que, às vezes, é tanta informação que nós adoecemos. Ficamos ansiosos, angustiados. Isso até inibe a nossa criatividade.
Então, se eu tenho que aprender muitas coisas, entre as coisas que eu preciso aprender, entre as principais coisas está aprender a proteger a própria mente. O empreendedor precisa aprender a proteger a sua própria mente, né? E para eu aprender, como tudo na vida, isso tem a ver com dedicação. Se eu não der importância para isso, achar, não, eu tenho outras coisas, eu estou fazendo uma pós-graduação de tal assunto, eu estou num grupo de pesquisa, eu estou trabalhando na atualização de uma norma, então eu estou me dedicando muito mais a isso. E aprender a proteger a minha própria mente, eu vou deixar para depois. Só que às vezes é nesse processo que a gente adoece. E quando a mente adoece, você não consegue mais produzir nada. Então, fica a pergunta, eu sou uma pessoa criativa? Porque se eu ainda me mantenho criativo, provavelmente eu não estou com nenhum problema de gestão da minha mente. Mas quando eu começo a perder a criatividade, e como é que eu vou ser um empreendedor do saneamento se eu não for criativo? Se eu não achar soluções que sejam, ao mesmo tempo, simples, viáveis tecnicamente, economicamente e desejadas pelo mercado. Eu vou precisar usar a minha criatividade. Para isso, a minha mente tem que estar sã. Inclusive, vem até a expressão, nós criamos a Rede San, né, aqui no Pará, com o objetivo de criar uma interação entre profissionais em toda a Amazônia brasileira, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá. Nós estamos lutando para construir isso. E o nome da rede é Rede San, mas não é San com S-A-N de saneamento, é San de saneamento. É San com S ativo, Rede San. Porque tem a ver com a mente sã. Os gregos já diziam lá, já que o objetivo do saneamento é evitar, né, o objetivo maior, vamos dizer, é criar condições de salubridade ambiental para proteger a saúde humana, os gregos diziam que primeiro mente sã, que havia o binário, né, a integração, vamos dizer, mente sã, corpo sã. As duas coisas têm que estar saudáveis. Então, hoje nos ocorre que o processo mesmo de tornar o ambiente saudável vem da construção de uma mentalidade coletiva saudável, que começa na mente individual de cada um de nós. Quer dizer, quando o ambiente está degradado ao nosso redor, ele é uma manifestação de uma degradação da saúde da mente. Entende? É como se essa degradação da sanidade da mente, do espírito, da alma humana, se materializasse nesse mundo físico, através de um ambiente cheio de lixo, degradado, esgoto, a céu aberto e todas essas outras coisas que nós nos permitimos fazer quando não estamos saudáveis no nosso mundo interior. E essa é uma reflexão muito importante. E se eu quero saber se eu estou bem fisicamente, mentalmente, eu posso me perguntar também, quando eu acordo de manhã, a minha mente ainda está cansada? Quantas vezes eu me acordei assim? Fiquei preocupado. Não é para acordar assim. Você tem que acordar bem, acordar disposto, com a bateria recarregada. Então, o que aconteceu? Será que eu estou pensando pensamentos que eu desconheço? Eu não estou gerenciando esses pensamentos. Eu estou pensando esses pensamentos sem saber que estou pensando de forma inconsciente. E eles estão me cansando. Eles são muitos pensamentos que me cansam, que me levam à exaustão. Então, eu preciso pensar sobre o que eu estou pensando. Eu tenho que começar a ter um controle sobre os meus próprios pensamentos e fazer uma gestão deles, para dar descanso à minha mente. Então fica essa questão. Responda para você mesmo, eu estou gerenciando bem os meus pensamentos? Porque se eu quero ser um empreendedor, quero ser um bom gestor de uma empresa, ou de um projeto, ou de um serviço, eu quero ser um bom gerente do saneamento, mas eu estou gerenciando bem os meus pensamentos? E é interessante porque pensamentos geram emoções. E emoções geram atitudes, comportamentos. E os nossos resultados são função desse comportamento. Se eu quero mudar o meu resultado, eu vou ter que mudar meu comportamento. E para mudar meu comportamento, eu tenho que mudar os meus pensamentos. Olha onde eu tenho que voltar.
Eu sei que eu estou fazendo uma coisa errada, eu sei que isso está me prejudicando como empreendedor do saneamento, como trabalhador da água, mas eu não consigo mudar isso. Eu tento, mas eu não consigo fazer diferente. Quantas vezes a gente já se pegou nessa situação? Porque a gente está tentando mudar o comportamento, quando a gente deveria voltar toda a nossa energia para mudar o nosso pensamento. E a gente muda o pensamento quando interpreta as coisas de um jeito diferente, quando dá um novo significado para o que aconteceu. Um outro valor para as coisas com as quais nós estamos interagindo. Olha só, eu vou mudando meu pensamento e eu vou poder dizer para as pessoas que estão sofrendo, que estão tendo comportamentos ruins, que estão levando essas pessoas a resultados ruins, e elas estão em sofrimento, eu posso dizer para eles, olha, eu entendo você. Olha como eu pensava. Olha como eu penso agora. Olha o que eu fazia e olha o que eu faço agora. Isso é maravilhoso, é libertador, porque é o único jeito que a gente pode realmente ajudar as outras pessoas, e nós vamos precisar ajudar os outros se nós quisermos empreender no saneamento. Ninguém empreende sozinho. Então, se eu realmente quiser ajudar as pessoas, a única coisa que eu posso fazer não é ter a expectativa de que elas mudem, nem é criar uma pressão sobre elas para que elas mudem. O que eu posso realmente fazer é ser eu mesmo a melhor pessoa que eu posso ser. Para dessa maneira libertar o outro, ou liberar o outro para também ser a melhor pessoa que ele pode ser. E essa melhor pessoa é cheia de falhas, é cheia de dificuldades, mas é a melhor pessoa. E a gente precisa, inclusive, às vezes a gente se prende a um comportamento ou a uma crença, ou valoriza as coisas de um jeito que nos prejudicam, né, no nosso processo como empreendedores, de construção de serviços e produtos para o mercado, porque a gente está preso a uma memória, às vezes alguém que a gente amou muito, um ente querido, um professor, até um parente que começou aquilo e de repente foi ele que me inspirou, um pai, um tio, um irmão, um vizinho próximo, e eu quero honrar a memória dele, e ele teve muitas dificuldades, muitos fracassos, mas eu reconheço que ele era muito bom e eu agora tenho a oportunidade de ser melhor que ele. Pode ser que eu não seja. Pode ser que eu me sabote para não ser, com o objetivo de honrar aquela pessoa. Só que eu também posso aprender que fazer diferente do que ele fez também é uma forma de honrá-lo e de avançar onde ele não conseguiu avançar. Então, tudo isso nós temos que considerar para querer ter, porque o primeiro passo é esse, querer ter uma mente santa. Né? O desgaste emocional está dentro desse conceito também. Quer dizer, é lógico que o empreendedor, alguém que quer empreender no saneamento, ele vai ter um forte desgaste emocional. Até porque nós estamos lidando com vidas. Imagina o que é a falta d'água, por exemplo. Se a água é vida. Se a gente não consegue fazer nada, nem na indústria, nem no comércio, nem dentro de casa, nem nos espaços públicos sem água. Quando falta água, gera-se um conflito, uma crise, um pânico, né, um sofrimento, que ele não é só... ele é real, e além de real, desse sofrimento realmente existir, de ser de fato um problema, que nós não podemos sobreviver sem água, nós somos 70% água, nós somos água viva, água em movimento, água com emoções. Além disso, que é real, existe também aquela dimensão do que é a percepção de cada um. Né? Que eu fico muito chateado, muito irritado, fico com medo, fico, por exemplo, indignado, e eu vou reagir mal. Imagine o impacto que a minha reação ruim tem sobre o empreendedor que está oferecendo aquele produto ou serviço na área do saneamento. Isso gera uma emoção no empreendedor, que se dedicou tanto, que formou uma equipe, que comprou material, que está construindo que construiu aquele sistema de abastecimento de água, que está operando aquela estação de tratamento de água. E agora alguma coisa deu errado. E a água está ruim. Né? Ou se era uma estação de tratamento de esgoto, começou a odorizar, começou a ter um vazamento, começou a não funcionar, ou aparentemente tudo está funcionando, mas quando é feita a análise na saída do efluente, está fora
do que foi definido lá como condicionante da outorga, e essa outorga agora foi suspensa, e o empreendimento não pode mais gerar esgoto, então ele vai ter que fechar as portas, aquela indústria, aquele comércio, as pessoas vão perder emprego, o empreendedor, né, o meu cliente vai criar sobre mim uma forte pressão. Isso tudo gera emoção. Emoções fortes. Então, existe sim, em qualquer que seja a área do saneamento, um desgaste emocional. E com meus próprios colaboradores, né, com os meus fornecedores, porque eles podem falhar e na hora eu vou ser cobrado porque eu que vendi o serviço e a minha empresa se preparou, ofereceu o melhor, mas um fornecedor falhou e o cliente vai me cobrar. Isso vai gerar um forte impacto, uma forte emoção. E eu preciso considerar esse custo. Existe o custo do desgaste emocional. E esse custo, né, eu fico uma pergunta aqui. Você tem facilidade de identificar e lidar com as suas emoções e com a emoção dos outros, ou não? Você nem sabe identificar a sua própria emoção. Você tem extrema dificuldade, você está indo bem, você é super produtivo, super preparado, está tudo certo no que você está fazendo. Mas quando o cliente reage mal, ou alguém que nem é o cliente, é o que a gente chama dos stakeholders, né? Os stakeholders têm várias partes interessadas. Muita gente interessada no que nós estamos fazendo no saneamento. Desde um repórter, que pode chegar lá, fazer uma reportagem tendenciosa, um viés, enviesada, né? Que coloca em xeque o que você fez. As instituições de ensino, a vizinhança do entorno. Quer dizer, quem me paga é aquele cliente. Mas tem muitas partes interessadas. ONGs, né? Que se importam se aquilo vai causar um impacto ambiental ou se vai melhorar a condição de salubridade ambiental efetivamente. E cada pessoa, cada parte interessada tem uma perspectiva, tem uma visão do certo e do errado e cria ali uma forte pressão sobre você. E aí você é muito produtivo, você é a pessoa que fez doutorado, se preparou, tem alta performance, mas quando o outro diz uma determinada palavra, quando o outro eleva a voz, quando o outro faz um gesto, uma expressão do rosto, pronto, acabou tudo. Porque gera uma emoção forte em você, de raiva, de tristeza, de medo. E como você reage? Que emoção é essa que você sentiu? Você sabe identificar, você tem facilidade em identificar as suas próprias emoções? Ou você nega a sua emoção quando alguém no final da crise, daquele problema, pergunta, pô, o que o cara fez? Eu vi que você ficou chateado. Não, eu não fico chateado com ninguém, eu não sinto raiva de ninguém. Às vezes eu nego a minha emoção. Às vezes eu digo que eu não sinto nada, que está tudo bem, mas na verdade eu estou tomado por uma forte emoção que inclusive não me permite mais acessar o meu conhecimento técnico, científico. Ela toma o controle de tudo. E eu já começo a ter uma performance muito ruim. Então, isso acontece com você com que frequência? Com que frequência quem determina a sua performance, o seu desempenho, é a atitude do outro, a expressão do rosto, o tom da voz, né? O apoio ou o desprestígio que o outro lhe dá. Precisamos avaliar isso. Mas, em qualquer que seja o caso, sempre haverá um desgaste emocional. E eu preciso ter uma forma de me proteger, de cuidar bem das minhas emoções, de ter um tempo para mim mesmo, de me convidar todos os dias para ficar sós comigo mesmo, para ser gentil comigo, para ser bondoso comigo mesmo, amoroso comigo mesmo, para me perdoar. Porque a gente precisa, o empreendedor precisa se perdoar. Se eu não perdoo o outro que me ofendeu, que eu me esforcei tanto, fiz o melhor trabalho que eu podia fazer e o outro reclamou, o meu chefe ou o meu cliente, ou o meu fornecedor me traiu, não fez o que a gente combinou e eu perdi o contrato, que dificuldade eu tenho de perdoar essa pessoa? E que dificuldade eu tenho de perdoar a mim mesmo quando eu é que errei, que falhei, que perdi um dia, né? Eu atrasei um dia no protocolo do atendimento daquela condicionante. Vai vir lá uma multa para o meu cliente. Cumprimento parcial, né? Da condicionante. Foi o tempo que eu falhei ali.
análise que eu esqueci de fazer, quanto eu me perdoo por isso ou não me perdoo. Porque se eu resisto e eu não aceito, não queria que isso tivesse acontecido, não queria que fosse assim, e eu sofro por isso, quanto mais eu faço isso, menos energia eu tenho para mudar as coisas no futuro. Então a gente precisa, primeiro, aceitar as coisas como elas são. Está caindo uma forte chuva agora, por exemplo, aqui, muito alta, muito forte, ela pode bloquear, inclusive, a internet. Isso não é bom ou não é ruim? Isso é a coisa como é. A chuva não é boa nem é ruim, ela é chuva. Isso é maravilhoso. Quando eu não resisto, porque é uma das leis espirituais do sucesso, baseada na própria natureza, a lei da não resistência. Eu aceito as coisas como elas são e aprendo com elas. E ao invés de perder energia sofrendo, me desgastando emocionalmente, eu uso essa energia para transformar as coisas no futuro. O outro desgaste é o desgaste, para a gente concluir, dos relacionamentos. Porque é claro que você usa, né, mais intensamente, você tem mais contato com as pessoas e usa esses contatos. Você precisa mais das pessoas quando você empreende. Se você não está fazendo nada, está realizando nada, você não demanda nada das pessoas e nem as pessoas de você. Mas quando esse relacionamento humano se intensifica, há um desgaste, há um custo. E às vezes esse custo é muito alto, porque envolve pessoas queridas, envolve seus familiares, envolve o seu namorado, sua namorada, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seus filhos. E esse custo é altíssimo, o custo dos relacionamentos. Poucos empreendedores conseguem serem bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, terem bons relacionamentos. E o interessante é que eu lembro de participar de uma palestra que um empreendedor citou um livro em que o protagonista do livro disse assim: meu pai me ensinou o seguinte, meu pai era um empreendedor de sucesso e ele me ensinou, e ele me disse um dia, quando eu era pequeno ainda, meu filho, descubra uma forma, se dedique a conhecer muitas pessoas e ache uma forma de continuar ao longo de toda a sua vida se mantendo conectado a essas pessoas. É isso que vai garantir o seu sucesso. Então, empreender depende não de eu diminuir ou de eu precarizar os meus relacionamentos, mas sim de eu desenvolver habilidades e competências para intensificar e ter relacionamentos cada vez mais saudáveis e mais bem-sucedidos. Isso vai até dentro do conceito do bem-estar da psicologia positiva, né? Um dos pilares do bem-estar é a construção de relacionamentos saudáveis. Como é que eu vou ser um empreendedor do saneamento bem-sucedido se eu tenho esse pilar? Se eu não construir esse pilar do relacionamento saudável, ou se eu deixei que esse pilar fosse comprometido. E agora todo o meu bem-estar, né, foi comprometido. Como uma ponte que teve um pilar impactado por uma embarcação e agora essa ponte vai ruir. Ninguém mais pode andar por ela. Entendem? Então, é uma metáfora, mas a gente precisa pensar, e aí vem uma coisa interessante dentro da questão dos relacionamentos. Eu convido vocês a estudarem mais sobre, por exemplo, constelações familiares, né, inclusive o Bert Hellinger, né, que construiu todo um estudo em cima das constelações, ele mostra que não basta apenas amar, existem leis ocultas no amor. E quando eu não percebo isso, não atendo isso corretamente, eu comprometo as minhas relações, comprometo a minha própria existência. E aí teve um autor que trouxe isso para o mundo dos negócios, aí chamou de constelações empresariais, né? Então, que pessoas, aí vou fazer algumas perguntas para você. Estou excluindo alguém? Pergunte a você mesmo. Porque uma das leis é a lei da não exclusão. É uma lei oculta do amor. Eu não posso excluir ninguém. Mas será porque aquela pessoa é difícil, não foi atenciosa comigo, me tratou mal, eu acho que ela é uma pessoa ruim, eu vou excluir. Seja na família, seja nos negócios, na empresa, essa exclusão vem impactando e desequilibrando todo o sistema a que eu pertenço. Coloquei alguém em uma posição errada, né? Às vezes a gente leva para o lado familiar, às vezes a minha mãe não é uma boa mãe, ela nunca se sentiu uma mãe de verdade, sempre quis ser uma amiga porque não se sentia
capaz de ser uma mãe, e eu acabou que a minha tia, que era mais responsável, que era tinha um jeito ali de ser uma melhor mãe, eu dei essa posição para ela. Então, na minha cabeça, a minha tia, que foi quem me criou mesmo, minha mãe saía para trabalhar, saía para fazer as coisas, e eu dei essa posição para minha tia. A minha tia é a minha mãe, e a minha mãe é a minha amiga. Quando a gente cria isso, quando a gente coloca as pessoas em posições erradas, isso também traz um forte desequilíbrio. Meu pai pode ser um bêbado, pode ser um alcoólatra, que dorme na rua, que ninguém respeita, que faz coisas ruins, mas ele é o meu pai. Eu não posso excluir ele, não posso tirar ele da posição de ser o meu pai. Eu não posso ser o pai dele. Não, eu que mando, porque eu tenho que brigar com ele para ele fazer as coisas. Não, ele é o pai. Eu não posso tirá-lo da sua posição de pai. Não é interessante isso? Então, quero que vocês reflitam mais sobre essa questão de relacionamento. E, por fim, para a gente finalizar, eu tenho aí exatamente 3 minutos, eu quero trazer a questão da necessidade de nós considerarmos com o custo do empreendedorismo o custo da falta de prestígio e de apoio. Porque, às vezes, eu quero tanto empreender e eu acho que eu vou ser reconhecido, que eu vou ser admirado, e não é bem assim. Nós temos até um aspecto cultural no Brasil, que é um país, né, que tem uma origem escravocrata. Então, isso faz parte da nossa cultura, enxergar as pessoas que estão produzindo algo, que estão plantando algo, que estão oferecendo algum serviço, que são donas de um empreendimento, que emprega pessoas. Nós ainda vemos essas pessoas como pessoas ruins, que escravizam. Né? Faz parte da cultura do brasileiro, mesmo quando ele olha um microempresário, mesmo assim, ele é um microempresário, ele tem só um funcionário, mas esse funcionário olha para ele, o patrão só quer saber do lucro, o patrão não gosta de ninguém, o empresário é corrupto, ele fica corrompendo as pessoas para ganhar mais dinheiro, ele faz coisa errada para ter maior lucro. Né? Então, essa visão, né, essa perspectiva, que é de depreciação mesmo, de ver com maus olhos, de ver como pessoas ruins, gananciosas, que não se importam com as outras pessoas, que destroem o planeta. Essa oposição até do próprio órgão ambiental, que vê o empreendedor, muitos técnicos na área do meio ambiente, veem o empreendedor não como um cliente do serviço público, e sim como um inimigo, alguém que está ali e que eu preciso controlar, porque a única coisa que ele quer é destruir tudo, ele não se importa com nada nem com ninguém, porque ele só pensa nele, ele é egoísta, né? Ele só quer o lucro. Então, essa cultura, essa percepção negativa, quando eu vou empreender no saneamento, eu tenho que saber que esse é um preço a pagar, é um custo. Isso dói, e tem gente que não suporta isso. Não vai dar conta disso, vai dizer assim, não, eu vou fazer outra coisa, que ninguém vai me acusar de ser uma pessoa corruptora, uma pessoa egoísta, uma pessoa, podemos dizer, focada apenas no lucro a qualquer custo, que explora os outros, que não se importa com ninguém. Então, eu não quero ter esse estigma, eu não dou conta disso. Então, vou procurar outra coisa que ninguém vai poder falar isso de mim. Isso é algo que realmente nós temos que pensar. Porque é um preço que se paga. Quando eu criei a Sanit, muitas pessoas perguntaram, por que você não criou um blog? A Sanit vai fazer agora em agosto 10 anos. Então, lá no início, no primeiro ano, as pessoas me perguntaram, por que não criou um blog? As pessoas gostam de te ouvir falar, elas gostam da tua percepção sobre o saneamento. Por que não criou outro? Me perguntaram, por que não fez uma ONG que não tem fim lucrativo? Por que tu entrou numa empresa? Essas pessoas estavam preocupadas se eu iria me tornar uma pessoa ruim, se eu iria corromper, se eu ia tentar participar de licitações fraudulentas, se eu ia começar a maltratar as pessoas, se eu ia começar a ter práticas que iriam prejudicar o meio ambiente, entende? E eu sei que a intenção delas era positiva, elas queriam que eu mantivesse a minha conduta, né, que elas julgavam ser justa, e boa e agradável, mas elas não entendem, mas também elas me mostraram nesse momento que a percepção que elas têm de um empreendedor, se for, porque veja bem, ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra. O empresário é um empreendedor, mas nem todo empreendedor é empresário. Eu posso empreender na ciência, na religião, no bairro que eu moro, etc. Mas a verdade é que dos empreendedores que existem, ou das formas de empreender existentes,
quem ousa ir pelo lado empresarial é muito mal visto. Isso é um ônus, é um preço que tem que ser pago também. E se eu realmente me decidir a ser esse empreendedor, e se o que eu vou fazer está no âmbito dos negócios, do mundo empresarial, né, das empresas privadas, eu estou entrando no mercado privado, então eu tenho que me preparar também para pagar esse preço. É isso, meus amigos. Fiquei muito feliz, né? Chegamos aqui na nossa 1 hora de oficina, e eu quero agradecer a participação de todos vocês nessa data que é tão importante também para mim, e eu estou aqui vivendo essa experiência maravilhosa. Até a nossa 3ª oficina do PES, Programa Empreendedores do Saneamento do Grupo Sanit. Um forte abraço.